Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos mais uma Educação Ativa, esse diálogo que acontece quinzenalmente. No dia de hoje, a gente tem uma convidada especial, tá? E que a gente vem vivenciando, assim, então, nós aqui da Ferraz Eventos, estamos sempre procurando pessoas de referência para falar da educação, do que é esse ensino híbrido, desse novo normal, que não é novo normal, né? Que é o normal e é o que tinha que acontecer, e ainda bem que está acontecendo essa mudança em prol da educação no Brasil. Converso com uma pessoa muito, mas muito querida, né, que é a professora Rita. A professora Rita Mello, ela tem graduação pela Universidade Federal de Viçosa em Pedagogia, né? E também mestrado em Extensão Rural na Universidade Federal de Viçosa. Ela tem doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado também pela mesma universidade. Possui pós-doutorado por Sorbonne. E olha, ela atua como coordenadora geral dos cursos de Lato Sensu da Universidade Federal de Viçosa, o Programa Nacional de Escolas e Gestores. Professora titular da Universidade Federal de Viçosa, tem experiência na área de educação, com ênfase em didática. Uma pessoa, olha, assim, para falar de metodologia ativa, né? Então a gente vai falar de didática, um pouco o comportamento desse professor, né? Então atua também com os temas da educação, formação de professores, avaliação e políticas públicas educacionais. Então, vamos chamar aqui a Rita. E, seja bem-vinda, Rita, a esse dia de hoje, essa uma hora nossa para dialogar sobre o que é essa situação da metodologia ativa, ensino híbrido, e a gente fazer esse bate-bola aqui rolando o tempo todo. Pessoal que está nos assistindo, fique à vontade, faça a sua pergunta, que vai ficar aqui no chat para nós, tá? Dê seu likezinho aí, nesse Instagram que está aqui, nesse QR Code aqui, tá? E saiba muito mais sobre como se capacitar, se preparar para essa transformação educacional que o Brasil necessita a partir de já, não de amanhã, 2021, a partir de já, tá? Rita, tudo bem com você? Ei, Sidney, como vai? Tudo bem? Agradeço a Ferraz Eventos. Opa, acho que a Rita deu uma caidinha lá, vamos ver se ela volta, tá? Espera aí só um minuto. Deixa eu ver se ela... Não se preocupa não, gente. Conexão, é isso mesmo. Rita está lá em Viçosa, né? Eu estou aqui longe, eu estou quase 1.500 quilômetros dela, mais ou menos, e a gente está aqui junto, tudo ligado, pertinho, não há distância. Quando a gente fala de ensino híbrido, né, que é esse modelo do ensino híbrido, a gente tem que entender que a gente vai misturar o presencial... Opa, a Rita voltou. O presencial com esse remoto. Rita, seja bem-vinda novamente. Vamos lá? Mais uma do ensino remoto, né? Porque de repente caiu. Tá vendo? A gente está vivenciando. Imersão. Todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Sidney, a gente interagiu muito ultimamente num curso que foi maravilhoso. Vai a propaganda gratuita, mas é merecedor da Ferraz Eventos e das suas aulas. A gente compartilhou muitos momentos bons, discutindo aí educação, buscando novas ferramentas. Né? Eu queria começar fazendo uma citação, se me permitir, do Edgar Morin, fazendo uma homenagem aos professores. Por favor. Edgar Morin, né, ele coloca que a educação pode ajudar a nos tornarmos melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética de nossas vidas. Então, nesse sentido, eu vou exaltar a profissionalidade docente, a importância dos profissionais, professores e professoras, e uma homenagem mais que merecida para outros colegas de outros segmentos sobre o ensino superior, uma homenagem para todos, mas em especial para o pessoal da educação básica, porque em nosso país carece muito de reconhecimento e de valorização. São pessoas, assim, que são a nossa base de sustentação da nossa formação. E a transformação, né? Começa com a nossa educação básica. Que Edgar Morin colocou. Verdade. E agora, Rita, a gente tem gente de Alagoas, a gente tem gente que eu vi aqui de Minas Gerais, tem gente da Bahia, do Santa Catarina, Paraná, tem vários lugares aqui do Brasil junto com a gente. Que bom. Ô, Rita, e a gente está... Sejam todos e todas bem-vindos. Verdade, todo mundo. Pelotas também está aqui, presente. Pessoal, Rita, a gente, com nossa conversa que nós tivemos,
surgiu essa história, não, vou conversar com a Rita aqui ao vivo, a gente começou a falar de um tema chamado aula diferenciada. E aí, por que essa aula diferenciada? A gente entende que necessita, né, dessa situação. Diante da pandemia, mostrou muita coisa, um potencial enorme que todo professor desconhecia até então. Então, Rita, o que é uma aula diferenciada sob a sua ótica? Bom, eu vou começar para falar de uma aula diferenciada, eu gosto de começar falando do contexto, né, tanto dos alunos quanto de nós docentes. E vou começar citando um filme que você compartilhou conosco, que foi super legal, que é o filme Nunca Me Sonharam, de 2017, sob direção do Cacau Roden. Então, ele mostra exatamente as representações juvenis acerca da escola e os enfrentamentos decorrentes dessa relação com o conhecimento, choque de cultura, os conflitos intergeracionais. Então, subjacentes à questão da evasão escolar, estão também as questões das ditas aulas que não são diferenciadas, das aulas tradicionais, das aulas que não falam a mesma língua, que não se coadunam. Mas subjacente a essa questão da evasão escolar, além das aulas, também a gente tem questões de ordem social, correlacionada a problemas econômicos, distribuição e circulação de rendas, de acesso aos bens de consumo e de serviços. Então, muitas vezes, o nosso público-alvo, os nossos alunos, os nossos discentes, estão excluídos desse processo. E nem sempre eles encontram na escola os subsídios para realmente refletir e agir sobre essa realidade que às vezes é muito cruel para eles. Por isso que eu penso que é bacana a gente pensar nessas aulas ditas diferenciadas, que às vezes falta também à escola a escuta desses jovens estudantes, por parte da escola, por parte da sociedade, e que pode implicar numa transformação de conteúdo que o professor pode vir a buscar para trazer uma proximidade, já que a gente também tem deficiência da fala das políticas públicas com a superação de uma educação que a gente está buscando, que não é de hoje, não é da atualidade, né? Então, sem querer correr o risco de generalização, não estou dizendo que são todas as escolas, mas colocando de modo geral, a escola precisa aprender mais com seus alunos, com seus estudantes, discentes, seja a nomenclatura que for, mas eles são o nosso público-alvo. Então, o que o professor tem que fazer, de modo geral, para essas aulas diferenciadas, é simplesmente sair da posição de mera transmissão para buscar a construção do conhecimento. E os avanços, né? Os avanços tecnológicos, eles hoje, com a educação remota, principalmente, que está sendo mais aí ativado, eles permitem algumas conexões virtuais que possibilitam uma globalização do saber. Então, a gente tem que explorar isso. Os alunos, eles precisam ocupar a centralidade do fazer pedagógico, tornando-se realmente protagonistas de um saber viver, que aborda também, como uma das consequências, a evasão escolar, que o Roden bem documenta e apresentou isso no filme. Quem não assistiu, super recomendo. Então, um caminho, para mim, principal é a própria reflexão nossa. Se refletirmos sobre a nossa prática, para mim já é um diferencial, porque a gente vai começar a analisar, por via do processo de construção de um novo saber, porque a reflexão ela é um componente dinamizador da prática, e vai gerando a nossa constante ressignificação. Então, se a gente pega a reflexão como um instrumento que a gente vai poder compreender melhor a nossa própria prática, a gente vai ver quais teorias que estão implícitas a ela, o que pode ser revisto, também as nossas atitudes. E a gente pode realizar um processo constante de autoavaliação que realmente possa orientar nosso trabalho. Por exemplo, vai propaganda gratuita, mas ela é real. Quando eu busquei esse curso com vocês, que foi tão rico e tão bom, a gente nunca deve pautar-se pela vivência, pela experiência, pelo título, principalmente, que eu acho isso um caos, né? Para mim isso é horror, é arrogância. Então, quando a gente busca, é essa reflexão que a gente faz. Se a gente não tiver esse caminho da reflexão,
eu penso que fica difícil você avançar nessa busca para que você realmente possa ter efetivamente aulas diferenciadas. Porque a reflexão é uma atividade formativa, ela é constante por meio de interpretação, de construção, reconstrução das nossas ações do professor em sala de aula, de maneira que a gente possa saber explicar de forma consciente a nossa prática. Então, as decisões a serem tomadas, a gente tem que perceber em cima do que pode favorecer a aprendizagem, porque o nosso foco tem que ser a aprendizagem. Como explica Perrenot, né? Antes de tudo, agir na urgência e decidir na incerteza. Esse é o nosso cotidiano, não é? De qualquer nível de ensino. Nesse ponto, assim, em gênero, número e grau, Perrenot explicitou uma realidade. Então, quando a gente passa a adotar para as aulas diferenciadas essa postura nossa, mais crítica, mais reflexiva, o professor tem a possibilidade de superar a rotinização de suas ações. Porque a senhora falou uma coisa legal agora, hein? Quer dizer, está falando coisa legal, mas a senhora falou um negócio que me chamou a atenção. Essa roteirização que a senhora falou, né? A gente... Pessoal, a Rita comentou de um curso, esse é um curso sobre metodologias ativas frente ao ensino híbrido, como transformar a sala mais engajadora. Mas, se vocês quiserem mais informação, pode pedir através aqui do QR Code aí, que chega no Instagram, tá? Ou fala direto com a Ferraz Eventos, ferrazeventos.com.br. Para todo mundo saber. Aqui está meu Instagram também, pode falar comigo, eu também falo direto sobre esse curso que a Rita aqui comentou. Rita, mas uma coisa que você está citando, que várias vezes, e é uma coisa que me mexe comigo, e a gente falou isso, conversamos muito sobre isso, sobre o comportamento desse professor. A gente tem que sair daquela zona de conforto. E você, por exemplo, tem uma das coisas que eu comento com alguns amigos, que é assim, o professor tem 30 anos de docência. Mas quando você vai ver, ele tem 1 ano de docência real, ou seja, 1 ano, e aí vai replicando a mesma receita de bolo por 29 anos seguidos. O resultado vai ser sempre o mesmo. Então, e você cita esse comportamento. Agora, Rita, só coadunando assim, e teve um pessoal, acho que de Pelotas, que chama Educação, Capacitação Professores, fala assim, olha, a universidade também deveria participar mais da vida das escolas públicas, estudos, propor vivências e metodologias. Super concordo com isso. E a Rita tem umas ideias malucas, viu? Que esse pessoal aí, a Rita tem umas ideias malucas com relação a isso, porque ela é da universidade pública e ela quer mexer com o ensino base lá, público mesmo, no chão de escola. Né? Então é muito legal, tá? Aí aqui ele continua, né? Que a maioria das universidades estão fora da realidade da escola brasileira, porém vim logo ajudar a escola pública. Pessoal, olha, eu falo o seguinte: existem públicos que buscam essa situação de ajudar, né? Então a Rita tem essa mão de ajudar as pessoas, a própria Ferraz Eventos também tem um foco muito grande no ensino público, ensino fundamental, o chão de escola, para ajudar a minimizar as dores dos alunos. Né? A Rita deu uma caída aqui na internet, enquanto que ela volta, falando sobre o filme que ela cita, que eu também indico isso para todo mundo, que o Nunca Me Sonharam, que é um curta, e Como Estrelas na Terra, tá? Que é o filme que ela citou aí, Como Estrelas na Terra, que também vale muito a pena assistir e entender a postura comportamental do professor. Aqui, também falando sobre o tempo, nesse nosso tempo de planejar. Nossa, então, o que acontece? Aqui, você viu? Sem problema. Aqui a gente vai indo. Aí quando a gente fala sobre essa situação, e como foi um comentário aqui, Rita, que eu estou comentando agora, falando sobre tempo de planejamento. Eu falo uma coisa para todo mundo. O tempo é igual para todo mundo. As 24 horas é igual para todo mundo. O que nós, como profissionais da educação, precisamos saber é gestar melhor esse tempo. Então, em 24 horas, tem como eu fazer o melhor e entregar o melhor. O legal tudo começa como o que a Rita começou a falar. Escutar os meus alunos. Por quê? Eles vão dar a dica de como tem que ser o andamento. E por isso tudo se encaixa nas 24 horas
não sobrecarrega eu, Sidney professor, eu, Sidney vida social, eu, Sidney dentro de outra empresa, a gente consegue distribuir o tempo. Tudo começa com qual é o meu foco? Uma coisa que a Rita citou aqui, que eu quero comentar novamente, ela falou, em outras palavras, ela falou assim, quando a gente tem um propósito, nosso caminhar vai mais rápido. Então, Rita, quero te fazer uma pergunta falando sobre o comportamento. Que cuidados o professor precisa ter para planejar essa aula que busque esse interesse e a curiosidade dos alunos? Assim, quais aqueles pontos que esse professor tem que ter em mente para dar passos assertivos? Sim. Aí eu vou fazer um gancho com o anterior, porque deu uma caída, aí eu vou aproveitar, tá? Então, quando eu falei dessa reflexão crítica, para a gente finalizar a aula diferenciada, o que eu considero é que realmente, quando a gente pensa nessas ações, igual você colocou, né, que tem um propósito de executar, as aulas consideradas diferenciadas vão poder aliar as ferramentas eficientes para propiciar essa aprendizagem, que é o foco da ação docente. Sempre pensar que o foco não existe ensino sem aprendizagem, é a aprendizagem. E esse processo, ele será possível se a gente percorrer, aí eu já respondo as duas perguntas, né? Percorrer esse caminho, porque opções à la carte, no mundo cada vez mais tecnológico, não falta. O importante é o professor discernir qual que é mais adequado aos objetivos, os propósitos, e exige realmente cuidados na escolha. Então, temos que buscar via metodologias ativas, fomentar esse aprofundamento do conhecimento, principalmente em época de superficialidade. Na escola Google aí, né? Como fosse o filósofo chinês, ele já dizia, aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro, mas aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, essa aula diferenciada, o caminho aí é das metodologias científicas. E esse cuidado que você me pergunta que a gente deve ter, eu penso que é muito importante. Temos que ter o cuidado para não gerarmos o conhecimento líquido. Aprender e esquecer, bem nessa linha que eu estou falando aí. Bauman, né, fala muito sobre isso, né, do líquido, da sociedade líquida. Eu aprendo hoje e esqueço amanhã. Tem alguma coisa assim, upgrade, né? Mas o que é sólido, na verdade, né? A gente tem que pegar no que é sólido. E aí eu falo, não sei se, desculpa te cortar, Rita, mas sólido é aquela educação que vai, para mim, a educação sólida, assim, fala assim, aquela imersão, aquela experiência fez eu me tornar crítico, ter um senso de discernir as coisas. Sim. E aí que eu acho que está na mão do professor. Você fala da metodologia ativa, né? Eu acho assim, metodologia são ferramentas, não pode ser usada de qualquer jeito. Né? Na verdade, ela deve ter um planejamento, e eu falo, dê feedback. E é o cuidado que eu ia dizer para você agora, que você me perguntou. Um dos cuidados, para mim, essenciais é o planejamento, e alguém de Pelotas também perguntou do planejamento. Eu gosto muito, como eu trabalho com didática, eu gosto muito de trabalhar o planejamento, mostrar as vantagens do planejamento. Uma das vantagens que eu vejo é o momento do professor estudar. É o momento que a gente tem de estar buscando metodologias, buscando aprofundamento, um momento até para essa reflexão anterior que eu coloquei, né? Que de acordo com o professor Libani, ele coloca que o planejamento é uma tarefa escolar docente, que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino, e eu acrescento de aprendizagem. Então, a ausência de um planejamento pode ter consequências, por exemplo, de aulas monótonas, desorganizadas, podendo desencadear o quê? O desinteresse dos alunos. E as aulas podem tornar-se desestimulantes. A gente estava falando agora o contrário, a gente quer aulas interessantes, aulas diferenciadas, né? Isso. Então, o planejamento de aula, para mim, é um cuidado, sim, que tem que ter. É um instrumento essencial, inclusive para o professor elaborar quais metodologias, de acordo com os objetivos a serem alcançados, tendo que ser criteriosamente adequado para diferentes turmas. Ninguém é igual, havendo flexibilidade, caso necessárias alterações, e um dos passos assertivos que é importante nesse processo refere-se às estratégias de ensino e aprendizagem.
Deixa eu fazer uma pergunta que veio aqui do chat. Matheus pergunta assim, ó, as universidades têm se preocupado com a alfabetização tecnológica dos futuros professores? Olha, vou ser muito sincera. A formação docente, não só a tecnológica, a formação geral, continuada, na nossa UFV, eles até fizeram agora com a educação remota, acredito que muitas fizeram, algum treinamento, a SEAD, que é o setor de treinamentos, de cursos, né? Principalmente a questão virtual, ela fez conosco. Mas, de modo geral, nas universidades, o processo de formação fica muito a critério individual. Fica muito a critério do professor. Você vê, eu fiz o curso da SEAD, mas eu considerei importante buscar outras ferramentas. Por isso que eu busquei, inclusive, né, o nosso contato anterior com o curso, porque eu considerei que é muito importante. E foi muito bom, só me fez somar. Vai realmente dinamizar minhas aulas antes e minhas aulas depois, vão ser melhores, obviamente. Eu penso que esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Por isso que eu gostei de começar falando da reflexão, porque Paulo Freire fala de uma característica da humildade. Se o professor não tiver humildade, tudo que a gente disser, ensino híbrido, metodologias ativas, planejamento, vai acontecer. Isso é por aqui, isso é por aqui, né? Se a pessoa não tiver essa humildade. Vai dar aula 30 anos, vai dar, na realidade, 29 anos. Vai acontecer o que você falou. A gente fala muito, Rita, a gente fala muito que quando a gente vai utilizar a metodologia ativa, uma das coisas que eu falo, e a gente conversou sobre isso, e a gente começou falando sobre isso do comportamento do professor, é ter a escuta empática. Né? Então, ou seja, se colocar no lugar do aluno e escutar aquela demanda ou aquela dor, aquele ponto que eu falo assim, isso aqui eu vou levar, peraí, vamos pôr meu caderninho que vai estar no meu planejamento. Eu falo que a pandemia, Rita, veio para somar a possibilidade e a oportunidade de eu fazer esse exercício. E tem muitos que ainda lutam contra porque falam que querem aquela coisa normal, aquela coisa antiga que se dizem normal, né? Chamam de normal. E eu fico muito preocupado com os professores que ainda têm essa mente de quero o antigo, não quero o novo. Não estão pensando que esses alunos vão voltar para a sala de aula querendo agora melhor do que era antes. Então, vão voltar mais exigentes. Bem mais. Todo mundo teve acesso. Até os alunos que não tiveram acesso, que não têm acesso devido a algum problema, alguma deficiência regional, eles tiveram acesso a outras formas. Então, metodologias ativas, né, pelo que você também citou sobre esse negócio do comportamento, não é só a tecnologia. Não é só a internet, o celular, o computador, mas é a ferramenta aplicada de formas diferentes que instiga o aluno a ter outros comportamentos, sempre com base ativa. E aí eu quero pegar... Eu estou falando sobre isso porque teve uma pergunta aqui da Daniela e ela começou a falar sobre como usar essas ferramentas, né, e pensar em sequência da situação. Então, eu quero fazer a pergunta assim, como que a gente pode incorporar as metodologias ativas ao planejamento de aula? Então, como que eu vou formular? Como eu vou estimular? Como que você pensa assim, de construir aquele ambiente super produtivo que eu possa engajar os estudantes? Depois eu posso até dar exemplos, mas agora, para responder a pergunta, eu penso que no planejamento, né, é muito importante você pensar nas estratégias de ensino. Como a qualidade do ensino está relacionada diretamente, tem que estar com a aprendizagem do aluno, as técnicas de ensino-aprendizagem, elas são importantes de estarem no planejamento de forma que seja alcançada. Então, o professor, no seu planejamento, tem que buscar estratégias que devem ser muito bem pensadas. E qual o cuidado que ele deve ter, não só no planejamento, mas principalmente também na forma de execução. Por isso que, às vezes, você escuta alunos falando assim, eu não gosto de metodologias ativas, eu acho estranho. É porque, às vezes, o professor não tem o devido conhecimento e não planejou corretamente. Então, quando a gente escolhe as estratégias de ensino, a gente deve analisar se é realmente adequada para aquele conteúdo, se consegue atingir de maneira significativa a maioria dos alunos em sala, levando em consideração a série que eles se encontram, a idade, porque mesmo no segmento da educação básica, a gente tem
diferenciações nessa segmentação de idade, de níveis dos alunos, tanto na educação básica, ensino médio, então, para que possa atender essas fases diferentes. Então, é importante se adotar uma estratégia de ensino, verificar quais os conhecimentos dos alunos, quais são as peculiaridades daquela turma, né? Porque o professor, ele tem, principalmente na educação básica, isso já é muito diluído na universidade, infelizmente, o professor tem um contato maior de conhecimento daquele aluno, de observação mais contínua. Então, nesse caso, a gente deve realizar, independente do nível de ensino, as avaliações diagnósticas. Uhum. Por quê? Porque elas visam a análise dos conhecimentos prévios. Então, você vai ver, antes de qualquer conteúdo novo que você vai introduzir, se o aluno não possui nenhum conhecimento a respeito de um determinado assunto, a gente não pode exigir, por exemplo, que ele seja capaz de resolver um problema sobre aquele tema. Então, quando a gente pensa nas estratégias aliadas no planejamento e nas metodologias, a gente tem que pensar nessas atividades dinâmicas, o que a gente pode incorporar, quais são as estratégias, e aí pode incluir aulas práticas, filmes, mapas conceituais, jogos, poesias, músicas, que vão também contribuir para a realização de aulas mais satisfatórias em termos de resultado de aprendizagem. E vai estimular, tornando o conteúdo mais agradável, e assim a gente acredita que vai facilitar a aprendizagem. Isso é bem interessante, né? Então, a gente precisa criar novos meios de comunicar eficazmente, né, com o aluno. Eu acho que esse diálogo que a gente estabelece entre eu e o aluno, a gente pode criar meios de ampliar a nossa metodologia de ensino, e aí entra a metodologia ativa. Eu falo assim, Rita, a gente tem com essa situação de lives, né, tem uma chuva, né, de pedagogia do amor, pedagogia do alfabeto, pedagogia do não sei do que. Tem tanta pedagogia que eu falo, daqui a pouco a gente está fazendo uma salada gigantesca. E eu falo para você assim, mas e o professor? Né? Ele fala tanto pedagogia de tantos... O que você acha, Rita? Assim, por exemplo, fala assim, olha, professor, analisa essa situação assim, e eu falo assim, então, veja qual é o melhor para o seu público, para o seu aula, que é diferente da minha sala de aula, que é do lado. A realidade não é a mesma. Então, como que você vê, Rita, a melhor forma da gente encorajar um professor, né, que ele tem esse pensamento antigo, mas ele precisa ser colocado nesse novo modelo, vamos falar assim, do ensino híbrido, mas eu quero que você faça essa relação com essas demandas atuais da educação, sabe? Tá. Por favor. Mas assim, como então eu consigo tirar, ou assim, falando no povão, a gente abrir a cabeça e isso aqui é o novo, vamos plantar semente aqui e ver se brota. Potencializar o aprendizado não é uma tarefa fácil, sim, mas é um dos principais objetivos, por exemplo, do ensino híbrido, né? O modelo tradicional de ensino precisa de técnicas e metodologias inovadoras e ligadas a tecnologias. Agora, na educação remota, isso foi muito claro, e os jovens hoje são antenados. Você vê meninos hoje de 2 anos lá, no celular, já interagindo. Então, vivemos em um período em que novas ferramentas surgem a cada dia. E as instituições já começaram a perceber, assim, que podem utilizar isso a favor do processo de ensino-aprendizagem. Obviamente, nunca será um substitutivo docente, e sim um aliado. Então, por meio de metodologias ativas, é possível extrair mais da capacidade dos alunos e ver o estudante como protagonista de seu aprendizado. Que isso significa dar autonomia, estimular a buscar informação, construir o conhecimento por si. Então, não significa deixá-lo só, mas mediar o processo de aprendizagem, acompanhando. Então, o professor ele vai abrindo caminhos via o uso de ferramentas e metodologias ativas para que ele possa pesquisar os conteúdos, para que eles possam descobrir melhor formas de absorvê-los. Agora, a criatividade é
tão importante e, infelizmente, muitas vezes ele é deixado de lado. E ele é fundamental para estimular a capacidade criativa de cada estudante. Então, o protagonismo discente, ele precisa que a gente estimule mais a criatividade, o olhar multifocal. Então, as ações do professor para estimular esse protagonismo dos estudantes devem pautar-se na busca de desenvolver as capacidades de fazer com que o estudante analise situações, estabeleça metas, faça escolhas, que ele possa, durante o percurso, corrigir os próprios caminhos, que o professor vai estar ali mediando, gerenciar melhor os pensamentos, auxiliar para ele concatenar melhor as ideias, e administrar, inclusive, as emoções, que é uma das coisas, independente do cunho ideológico, tá? Do BNCC, mas a gente vê que até adulto não tem uma real, às vezes, inteligência emocional, ela é difícil, né? E, às vezes, com um ambiente também não muito favorável, a gente pode criar alunos que ficam engessados e perdem a curiosidade natural, perdem o interesse pelas aulas, que é o que a gente não quer. A gente está buscando exatamente o contrário. Verdade. Paulo Freire apontou a importância da curiosidade epistemológica. Naquele livro dele, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários para a Prática, ele apontou, e eu cito um exemplo em sala de aula do como é importante essa curiosidade, e ele fala dessa curiosidade epistemológica. Quando você lembra do James Watt, ele foi observar tampa de um bule de água fervendo na chaleira, em ebulição, a tampa não levanta, ele observando, ele coloca que é a dança da tampa na chaleira. Ele foi bolando mecanismos através dessa curiosidade e ele criou a primeira máquina a vapor. Então, olha, podar a curiosidade do aluno é a pior coisa que tem. Sim. Independente de metodologias e de novas tecnologias. Tá? Então, a gente tem que contribuir para que os alunos sintam-se parte do processo, interagindo em sala de aula, sugerindo atividades, compartilhando experiência com seus pares. Então, as ações do professor, eles vão extrapolar as competências necessárias, que vão muito além do domínio do conteúdo, vão perpassar hoje, principalmente, os domínios das ferramentas tecnológicas, de habilidades de gestão, gerenciações, gerenciar currículos, né, que as escolas precisam estar interagindo e revendo, trabalhos em grupos, o professor pode dar mais, discussão, implementar novas regras, inclusive para as avaliações. Então, desenvolver técnicas para facilitar a aprendizagem. Como? Trabalhar o multidisciplinar, o transdisciplinar, o interdisciplinar, né? Que a gente fala muito disso, né? E agora a gente está com a faca e o queijo na mão para fazer tudo isso acontecer. E uma das coisas que eu vejo que o pessoal está comentando aqui, desculpa te cortar agora, porque o pessoal está falando muito sobre planejamento. Mas uma das coisas uma das falas aqui que me chamou muita atenção é falando que a universidade não preparou os professores para isso. Mas vamos falar a verdade, a gente está vivendo uma realidade que a gente não imaginava que estaria vivenciando no dia de hoje. Então, eu acredito que as universidades, a partir desse momento, vão começar a repensar seus currículos, preparar os professores para outras situações. Agora, uma coisa que eu gostei que você falou, Rita, que se eu quero transformar meus alunos em protagonistas, quem é o primeiro protagonista sou eu. Sim. Então, você foi atrás de buscar conhecer novas ferramentas, entender melhor a imersão na metodologia ativa, do porquê daquilo. Aí que eu falo para você, só que tem gente que está esperando isso vir do céu, né? E a gente entende que isso não vai acontecer. Então, se o professor não olhar para si nesse momento e falar assim, opa, se eu não... os meus próprios alunos vão me engolir porque eles vão querer mais e depois vão chamar de o professor chato, o professor velho, o professor obsoleto, né? Que eu falo assim, o legal é quando a gente conquista aquela memória, fala assim, aquele foi meu professor, aquele cara é o cara, né? Então, isso que é gostoso. As aulas encantadoras. Isso, aulas encantadoras. Então, eu falo assim, se a gente não mudar o nosso comportamento e buscar essa formação que a universidade não deu para quem já se formou, tá? Vai continuar a mesma coisa de antes, a repetição da receita de 30 anos atrás.
da minha bisavó. Ultimamente, né, Sidney, com a educação remota ficou mais evidenciado o olhar para as práticas didático-pedagógicas. Sim. Então, se você considerar os estudantes como protagonistas, buscando desenvolver a sua autonomia, você pensa também nessa formação dos professores, que a gente acabou de pontuar, mas com uma real educação transformadora. E as metodologias ativas, elas são consideradas, de modo geral, uma novidade. Mas ela não é tão novidade quando você pensa na sua essência. Verdade. Que John Dewey, lá em 1959, ele já falava, e Paulo Freire, principalmente num livro dele em 1996, quando ele começou a falar das experiências de aprendizagem que devem despertar a curiosidade do aluno. Ele foi questionou a construção do conhecimento, a educação bancária, ele fez uma crítica a isso. Então, pensando exatamente na formação de cidadãos críticos, cidadãos reflexivos. Então, é importante que o docente perceba formas de uma comunicação mais eficaz para que ele possa conectar com os alunos, para propiciar maior engajamento e intermediar essa construção do conhecimento. Isso é, sem dúvida, um ganho consciente das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. Você mesmo, Sidney, anteriormente, em nossa partilha, referiu-se a metodologias ativas e a diálogos vivos e pontuou questões assim fundamentais. O que espera da participação e do comportamento dos alunos? A gente espera que com essas metodologias ativas, com o ensino híbrido, propor o uso de ferramentas que possam fazer parte desse aprendizado. Interferências, perguntas, afirmações sobre o conhecimento já incutidos com base na experiência. O aluno não é uma tábua rasa. Usar comparações com a própria realidade, demonstrar seus conhecimentos pertinentes ao conteúdo apresentado, a parte teórica da aula, e conceituar os desdobramentos, tendo como base os argumentos construídos pelos estudantes, sob o olhar desses alunos em sala de aula. Então, todos esses indicativos vão realmente contribuir para uma formação muito mais significativa dos estudantes, né? E a gente pode buscar e incorporar novas metodologias, que a gente, se você quiser, eu posso citar, aprendi mais ainda. Se quiser citar algumas, fique à vontade. Então, atualmente a tendência, ela está apontando para o ensino híbrido. E a gente tem que pensar no ensino híbrido, além de só combinar o uso da tecnologia digital e as interações presenciais. Porque quando se fala em ensino híbrido, é só isso. Só que a gente tem que pensar que hoje o presencial é no virtual também. Tá? Então, estou fazendo essa ressalva no que tange ao ensino híbrido, que traz uma coisa bacana, que é a personalização do ensino, que é um modelo possível para facilitar essa combinação do online e do offline, só que agora até o offline ele é digital, mas que faz parte da vida do estudante. É um fundamento das aulas que valoriza o quê? O aprender a aprender. Na Escola Nova, lá em 1932, um ganho da Escola Nova foi ver o aluno como aprender a aprender, como sujeito do seu processo de conhecimento. Né? Então, a gente traz hoje para o mundo mais tecnológico, o mundo mais moderno. E o Edgar Morin faz uma afirmação muito legal. Ele fala que o ensino é híbrido. Independente do modelo híbrido, ele fala que o ensino é híbrido, porque todos somos aprendizes e mestres, consumidores e produtores. Ele chama isso de prosumidores, né? Porque a gente consome e produz informações, conhecimentos. Então, ele coloca que esse misto de consumidores e produtores nas mídias atuais, que com essas plataformas, com essas visões de mundo, forma esse ensino híbrido. Você tem modelo sustentado, que vai conservar algumas características do modelo tradicional, e tem um modelo disruptivo, que muda um pouco as características das nossas escolas. Então, a gente tem mais facilidade, no Brasil principalmente, com os modelos sustentados. Não sei se você quer que eu cite exemplos de metodologias ativas, que eu acho que o pessoal deve estar esperando alguma coisa assim, prática, não sei. Você fica à vontade. Você quer citar alguns?
Pode citar, porque eu sei que você vivenciou, e uma das coisas que eu andei pesquisando é que você já deu aula, né, no ensino fundamental, né? Você foi já para o chão de escola, né? Então, você fala com uma propriedade que não é como assim, ela é da pós-doutorado, não sei o quê, nunca foi para a escola. Não, você deu aula, você foi lá no chão de escola, né? Então, eu fiquei sabendo disso. Olha, eu entrei na universidade com 17 anos. Eu comecei a querer buscar estágio na escola quando eu fazia pedagogia. Eu fui tão feliz que eu busquei estágio. Aí, nisso, no segundo semestre, eu fiz 18 anos, eu fui contratada. Que ótimo. Assim, nunca saí da escola, porque mesmo quando eu fui dar aula na universidade, eu trabalho com estágios, eu trabalho projeto de pesquisa, projeto de extensão, sempre buscando uma relação com a educação básica. Então, eu nunca me... A realidade, né? A gente mexe com a realidade, né? Não, é porque eu quero só pontuar isso, porque às vezes, quando a gente está falando com um pós-doutor, né? E aí fala assim, ela nunca foi lá no chão de escola. Não, coisa ainda fala, da Sorbonne, deve achar nada. Mas eu só para pontuar isso, formativa foi muito bom, não vou desmerecer, mas não é o essencial, porque é muito importante, meu pai me disse isso quando eu fui dar aula, o título nunca pode ser mais importante do que a responsabilidade do que a pessoa. A responsabilidade com a prática, a sua responsabilidade docente. Então, antes de existir o Nova, né, que eu tive até a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, a gente participou de uma mesa junto, antes de falar de ensino reflexivo, eu vivi isso na prática, meu pai também é professor, então ele sempre me dava umas dicas quando eu comecei a dar aula, porque eu comecei no Paraná. Depois que eu vim para a FV, eu tive que fazer outro concurso. Mas por isso que eu busquei um curso com você, a gente tem que estar aprendendo sempre. Eu acho que o ganho da docência é isso. É você educação continuada, você aprender, você ter responsabilidade com a sua formação, porque o professor forma ou deforma. Ele não pode, por exemplo, excluir, ele não pode menosprezar, ele tem que incluir todo mundo, e a gente vive num país com dimensões continentais, que a exclusão já é grande, a discriminação, ela acontece, e às vezes a própria vida institucional pode trazer isso sem a pessoa perceber, então a gente tem que ter aquele olhar empático mesmo, a gente tem que ser muito atento, a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com pessoas, né? Então a nossa responsabilidade é grande. E uma das coisas assim muito legais que eu venho fazendo curso, que eu venho aprendendo e que eu aprimorei agora, né? É a questão dos exemplos que a gente pode dar para que as pessoas que estejam nos assistindo, elas possam implementar. Uma das coisas pode ser conhecido que é a sala de aula invertida, que o pessoal usa mais. O que seria essa sala de aula invertida? Requer muita disciplina dos alunos, porque no ensino híbrido ela é muito utilizada. Porque você vai estudar a teoria de uma disciplina em casa. Pode ser até no ambiente virtual, mas você vai estudar em casa. Em seguida, você vai organizar discussões, dinâmicas de grupo, realizações de atividades no ambiente físico da sala de aula, que agora, na pandemia, o ambiente físico também é virtual. Mas o bacana da sala invertida é que você tem que considerar que o estudante já teve um contato anterior com a disciplina em casa. Então, quando ele vem para a aula, o seu potencial, o seu desempenho, ele é maior. O seu desempenho é potencializado. Então, esse é um ganho da sala de aula invertida. Uma coisa que eu faço, e olha que legal, é aquilo que eu falei, já dei aula para educação infantil também. Educação infantil, educação básica, já dei todos os níveis. E até para o pós-doutorado, que a gente tem alunos de pós-doutorado. Que às vezes fazem até a metodologia do ensino superior como ouvinte. Sim. E eu fiz com meus alunos de mestrado e doutorado, eles adoraram. Então, a gente já fez no estágio, eu trabalhei também com a residência pedagógica, foi muito legal. Eu vou falar da gamificação, mas eu vou aproveitar o gancho que eu estou falando, do que eu fiz com minha turma, que foi o modelo de rotação por estações. Como eles gostaram da rotação por estações. Então, como que é a rotação por estações? Você vai trabalhar um tema e aí você faz vários espaços divididos em rotação de trabalho. Cada uma dessas rotações tem um objetivo específico, mas todas essas rotações, elas estão ligadas a um objetivo central da aula. Então, pelo menos uma das estações de trabalho,
Pode ser online. Hoje em dia, tudo mais online. Com alguma ferramenta com conexão com a internet, que pode ser utilizada pelo aluno. E após um tempo pré-estabelecido, os alunos vão rodar nas estações, até que eles passem todas as estações até o final da aula. Então, o professor ele pode formular questões de quantas estações que ele tiver, que ele for considerar importante para que os alunos realizem as atividades propostas e alcancem os objetivos. Então, cada estação ela tem que ter início, meio e fim. Tá? Ela não pode depender uma da outra. Cada uma tem que ser independente, com objetivos que sejam tangíveis de ser alcançados no tempo da rotação. E outra coisa que eu fazia, os alunos adoravam, eu fico, às vezes, unindo várias dinâmicas. Por exemplo, eu fazia as rotações, mas eu fazia o World Coffee, que é o café do mundo. Né? Então, você usa algumas dinâmicas, aí na mesa das rotações também já tinha o bolinho, já tinha o suquinho. Então, assim, você vai unindo metodologias, que é coisa que eu vou fazer agora com vocês, que eu aprendi também, viu, Sidney? Você foi um que fez essa partilha super legal conosco. A gamificação, eu tive uma experiência muito legal com gamificação, porque eu estava trabalhando além de trabalhar no curso de pedagogia, eu trabalhei com estágio, eu trabalhei também no projeto Residência Pedagógica. Então, a responsabilidade para que tanto o PIBID quanto a residência pedagógica, a escola espera que a universidade, aí eu penso que é a contrapartida de ambas, porque a escola sempre abriu a porta para as universidades, eu nunca tive problema com nenhuma escola. Meus alunos sempre fomos muitíssimo bem recebidos em Viçosa e região. Então, a gente tem uma responsabilidade de eles levem assim também, compartilhem com os professores, vejam se é bom estabelecendo dentro do planejamento conjunto com o professor, da dinâmica dele, trazer aulas mais, como diz você, encantadoras. E uma das coisas assim que eles amaram foi a gamificação. E eu fui estudar sobre a gamificação. Eu até ia falar, não, Deus foi muito bom, que quase que eu fiquei presa no México, porque foi uma semana antes eu ia para apresentar esse trabalho de gamificação. Então, o que seria gamificação? É uma forma, o que é gamificação? Basicamente uma forma de usar elementos comuns, né, dos jogos em situações que não se restringe ao entretenimento físico do jogo. Você faz uso de mecânica, você faz uso de dinâmica de jogos para engajar pessoas, resolver problemas, melhorar o aprendizado. Aí você vai motivando pelas ações e pelos comportamentos em ambientes, em contexto de um jogo. Aí você vai utilizar a lógica e a metodologia dos games para servir a outros propósitos, como, por exemplo, tornar conteúdos mais complexos, de forma que eles fiquem mais acessíveis, eles ficam mais prazerosos, mais gostosos, você ali trabalhando, como se fosse um jogo, vai facilitar o processo de aprendizagem. Tudo isso de uma forma muito mais dinâmica, em um método que você usa uma estratégia de vídeo, contendo características de qualquer jogo. A gente tem tantos jogos, e você pode fazer sistema, por exemplo, de pontuação, de ranking, com um objetivo claro a ser alcançado, recompensas. Méritos, né? Trabalhar com esses méritos. Né? Sim. Então, podem ser usados para atrair e engajar mais os alunos, para promover um aprendizado que motive determinadas ações dos estudantes. Então, eu vejo isso muito bom. Às vezes o aluno fala, eu tenho uma dificuldade nisso na matemática, mas quando você faz, usando a gamificação, ele, não só matemática, eu dou um exemplo, né? Mas você pode unir, você pode fazer de forma interdisciplinar, você vai usar com vários, é muito legal. Uma das coisas que você compartilhou, também o Mentimeter. Sim. Muito legal, que é um aplicativo do mesmo nome, onde a gente pode criar apresentações com feedback em tempo real, como enquetes, nuvem de palavras, coleta de perguntas. Eu penso que o professor que tem conhecimento de avaliação, não é o tema de hoje avaliação, mas quando você pega uma das funções da avaliação, né, a diagnóstica, a formativa e a somativa, o Mentimeter, então, ele encaixa, assim, perfeitamente para vários momentos, mas principalmente na avaliação diagnóstica, quando você vai trabalhar, por exemplo, com nuvem de palavras.
Uhum. E aí você vai ver o conhecimento prévio dos seus alunos. Quando você faz, por exemplo, uma... Quer falar? Pode falar. Não, é que a Débora que fez uma pergunta, eu acho que ela está perguntando do Mentimeter. Débora, eu vou escrever aqui, esse aqui que ela está falando, ó, Mentimeter. Tá? Esse é uma plataforma que eu e a Rita vivenciou junto comigo, lá forçando o negócio, e é legal, tá? Aí, ó, tá Mentimeter aí. Ok? Esse Mentimeter, o aplicativo é o mesmo nome, né? É o mesmo nome. E tem o Kahoot, que é mais conhecido, que é uma plataforma também de aprendizagem baseada em jogos, usada como tecnologia educacional hoje nas escolas. O Kahoot na verdade, ele é mais game ainda, né? Até o visual dele é mais game no Kahoot. Eles ficam crianças lá quando eu lanço, por exemplo, uma pergunta no Kahoot, eles querem lá ver os rankings, quem que acertou primeiro foi mais rápido, mas eles ficam muito mais envolvidos. De repente, porque você faz uma pergunta, espera, às vezes o aluno não quer interagir, no Kahoot ele interage. Então, são formas que a gente tem que buscar para trazer os alunos conosco e também buscar essas aulas que você coloca como diferenciadas. Você pode fazer teste de múltiplas escolhas, né? E vai permitir uma geração de usuários que vão ser acessados por um navegador ali no web, ou um aplicativo, você pode até na hora ali no Google baixar. Então, não precisa muita coisa, porque a gente tem que pensar que a gente também tem um país com pessoas que nem sempre têm acesso, então a gente tem que buscar formas mais democráticas, né? Sim. O WhatsApp. A gente utiliza as plaquinhas, né? Eu falei, vamos pôr todas as ferramentas, Rita, de alguma forma a gente consegue adaptar para o analógico, para o não usar o não celular, né? Existe isso. A criatividade tem que partir também do professor para falar assim, pô, aquele aluno precisa de um game. É que a palavra game parece tão inglês, né? Parece tão fora de nós, mas não é isso, não. Tipo assim, dá para a gente adaptar, né? Eu mesmo falo para os meus alunos assim, ó, vamos lá, quer ver? Eu vou mostrar um negócio aqui para você, Rita. Por exemplo, ó, duas coisas que eu fiz com um aluno. Eu fiz as plaquinhas, então, quer ver? Só mostrar aqui para você. Ó, então era assim, tinha a resposta que tinha que ser laranja ou esse meio bordozinho. E eles tinham que fazer assim para mim, sabe? Por quê? Porque não tinha o celular para jogar. Os meus alunos de estágio eu fiz com eles, para eles fazerem nas escolas, flashcards. Eles adoraram esses flashcards. Então, é uma coisa. Outra coisa que eu fiz também, né, que eu aprendi, foi esse livrinho aqui, que eu mostro para todo mundo isso. Entendeu? Um livrinho que a gente foi criando, virou um livrinho sanfonado, e cada um ficou com um documento daquilo que foi estudado. Então, eu falo assim, a gente, aqui, ó, isso daqui, sabe onde foi baseado? No Padlet e no Jamboard. Foi criado assim, porque não tinha acesso. Eu falei, peraí, tem como a gente fazer que todo mundo tem o seu. Aí depois a gente compartilha um com o outro. Então, existem formas da gente adaptar, né, isso daí. Tá? Inclusive, o Jamboard que você citou é um quadro interativo desenvolvido pelo Google, né? Como parte da família G Suite. E é uma ferramenta de criatividade e seleção de conteúdos, porque todos os alunos podem apresentar respostas, né? Encontrar as respostas apresentadas da mesma forma que o professor faria, dá autonomia para os estudantes, independente do nível deles, é muito legal. Tem também o Loom, que é uma extensão do Google Chrome, uma plataforma que permite de forma rápida que você grava a tela do seu computador, sua imagem da webcam, compartilha esse vídeo em poucos segundos. O Movie Maker também, que eu considerei que foi muito legal, que é um programa simples e de fácil utilização que permite que as pessoas, mesmo sem muita experiência em informática, possam adicionar os efeitos de transição, os textos personalizados, colocar os áudios no filme. Miro também, você trabalhou o Miro, que é uma plataforma que vai ajudar na construção dos mapas mentais. Eu penso que o professor que busca aulas diferenciadas é bacana. E aqui a gente trabalhou um tema complexo no curso, né? Foi. E sobre várias visões assim de professores do fundamental, do ensino infantil, superior, tudo junto ali misturado, e todo mundo falando de um tema que
E o tema, pessoal, para quem não sabe, o tema que a gente trabalhou é desromantização da profissão docente. Então é um tema pesado. Eu falei, não foi? Foi. Embora eu seja uma apaixonada pela docência, mas a gente sabe os caminhos percorridos e as dificuldades também, né? E uma coisa que eu penso que é muito legal, que eu estou vendo que o nosso tempo aqui daqui a pouco termina, é que a gente pode também, a depender dos objetivos, unir várias ferramentas em uma atividade, conforme compartilhamos com você mesmo, Sidney. A gente colocou uma atividade no Google Classroom, né? A exemplo de fazer um filme bem curto, de acordo com o mapa conceitual que foi construído no Miro, e utilizamos o Jamboard para a criação desse filminho. E pode também fazer os slides usando o PowerPoint, tendo como base um filme usando a ferramenta Loom. Então, olha que interessante. Aqui, eu citei exemplo de várias ferramentas que o professor pode pesquisar, que ele vai encontrar gratuitamente, que isso é importante, num contexto que a gente vive, e vai poder aliar, deixando a sua aula muito mais dinâmica, aula encantadora, aula diferenciada, que o professor Sidney colocou no início aqui da nossa live. Então, se as tecnologias digitais, elas forem utilizadas realmente para produzir um sistema de ensino centrado somente na explicação do professor, ela vai ser uma educação bancária digital. Então, a gente não vai aproveitar a oportunidade de desenvolver o pensamento crítico, o pensamento reflexivo, a argumentação, a interatividade. Então, a gente deve encorajar esses professores a mudar esse comportamento, né? E essa pandemia gerou essa mudança no cenário educacional. Então, é importante que a gente consiga realmente trazer isso para as nossas aulas. E esses exemplos são fáceis. Os professores podem pesquisar isso na internet, eles vão achar, é gratuito, não trouxe nada pago. Verdade. Tem 2 professores lá que eles são de Morro do Chapéu, de um povoado chamado Fedegosos, que é na Bahia, e me acompanham sempre quando eu estou fazendo live, né? Então eles estão falando aqui, e eles falam assim, o Sidney é mestre do Kahoot, porque eu uso o Kahoot muito mesmo, tá? E fora o Kahoot tem o Quizzes também, que é ali ao próximo, que um é assíncrono, o outro é síncrono, não tem essa diferença aí. Mas o Humberto falou assim, olha, a pandemia mostrou aos professores mergulhar nos estudos, né? Então, eu achei essa fala dele aqui bem interessante, tá? Por quê? Porque a gente pode entender o quanto evoluiu as coisas. Pode falar. Não, obrigada, estou agradecendo quem fez essa fala, que foi legal, que complementa aquela questão do professor ser crítico, reflexivo, né? E a gente consegue se mergulhando mesmo, por isso que eu vivo buscando cursos. Isso é importante. Isso é bom, porque, na verdade, tem uma pergunta que eu queria fazer para você, porque, na verdade, a gente só viu assim, tem o bônus da metodologia ativa, do uso, ele bem estruturado, como já falou, dentro de um planejamento, sabendo fazer execução, eu também tenho que estudar a ferramenta, eu tenho que ter como objetivo aonde eu quero chegar com aquela ferramenta, ou seja, ter aquele diálogo vivo, assim, o aluno tem que chegar nesse ponto, mas entender como eu vou chegar lá. Agora, e uma das coisas que a gente vem falando aqui, de forma meio que subliminar, é que o ônus de utilizar a metodologia ativa é a minha mudança comportamental como professor. Sim. E eu acho que isso aí é a grande dor de eu fazer entender. Tem o ônus e tem o bônus. Tudo, né? Tudo na vida tem ônus e bônus, né? Vamos falar a verdade. Então, Rita, você, assim, por exemplo, na sua visão, como que você está enxergando, então, os possíveis desdobramentos, né, dessa educação no Brasil diante desse cenário atual? Como que você, nos seus estudos, assim, a sua visão, o que você está enxergando do Brasil de agora para frente, assim? Olha, eu penso que nós vamos ter um modelo de ensino com mais tecnologia e a gente precisa formar professores para isso. O professor nunca vai ser substituído por tecnologias, mas o papel que ele desempenha vai ter que mudar no que ele faz em sala de aula, não apenas em cima de tecnologias, mas, sobretudo, de metodologias. Boa!
Boa! Tecnologia, a importância das metodologias ativas nessa aprendizagem é que vão buscar dar mais autonomia para o estudante no processo de aprendizagem. A tecnologia por si só ela não é eficaz, ela é apenas uma ferramenta, porque para atingir a sua função no cenário formativo, ela precisa estar parada por metodologias de ensino que sejam realmente eficazes para serem catalisadoras do processo de aprendizagem, que o nosso objetivo é de aprendizagem. Muitos autores usam a pedagogia da contingência para explicar esse olhar para a educação atualmente na pandemia. Mas a gente tem que pensar sempre na maior participação, no maior envolvimento do aluno, que é o grande bônus, aí já é o bônus, das possibilidades de fazer questionamentos, de ver as dificuldades que estão tendo, que a gente vê muito mais de perto quando a gente emprega as metodologias ativas. Tem um ônus também nessa questão toda, né, não só da mudança comportamental, que é a questão das relações humanas e interpessoais. Nós somos seres por natureza sociais, né? Então, muita gente acaba mexendo muito com o emocional das pessoas, algumas ficam mais afetadas com o psicológico. Então, esse, para mim, seria mais a questão do ônus. Outro ônus também, além do que você colocou, é a má utilização das metodologias ativas por desconhecimento das ferramentas e de seus respectivos objetivos. Isso, para mim, também seria um ônus, né? Então, o profissional docente tem que buscar novas metodologias de ensino, relacioná-las com essas tecnologias. Acabei de citar vários exemplos, aprendendo sempre, né, Sidney? E vocês foram fundamentais, assim, para dar um upgrade no que eu já fazia em sala. Então, eu penso que foi muito legal. Eu acredito que os alunos vão gostar mais agora ainda das aulas, sabendo relacionar de forma que você vai cativar seus alunos para terem aulas mais próximas da realidade no qual ele está inserido. O aluno é cidadão do mundo, então a gente consegue fazer isso de uma forma melhor. Verdade. E realmente, quando o coronavírus chegou ao Brasil, em meados de março, as instituições de ensino nem sequer sabiam como proceder inicialmente. Muito mais que necessidade do que por opção, a nova realidade acelerou a transformação da educação. Né? Isso foi, vamos falar a verdade, a gente está atendendo até a BNCC nessa história toda, né? Porque da utilização da tecnologia no ensino é uma da que a gente tem que abordar lá e até então não estava sendo abordado de uma forma, agora não, agora é por força, vai lá, tem que ser, né? Vai lá sem e tem escolha. que ser. E uma coisa que eu achei legal aqui, que o pessoal lá da educação, acho que o pessoal acho que é do Sul que está falando aqui, falou assim, olha, tem que ter significado as coisas, né? A ferramenta por si só não adianta, e não adianta mesmo. A ferramenta por si só é uma encheção de linguiça, a gente viu isso. A partir do momento que ela tem um planejamento de aula bem estruturado, muito bem feito, e aí entra a ferramenta, como a própria Rita falou, pessoal, ela é um auxiliador do que o professor quer ali compartilhar, e não só transmitir um conhecimento. Quanto mais experiência esse aluno está vivenciando, mais ele está absorvendo. Alunos de hoje, geração alfa, a gente estuda sobre isso, eles querem experiências, eles querem imersão, eles não querem ficar naquele guspe giz. Aí que eu falo que aí a gente está falando sobre esse comportamento do professor como protagonista, primeiro para ele si, mas com o objetivo de gerar protagonistas, alunos protagonistas para o mundo, para a sociedade, para o futuro da nação. Então, as possibilidades elas são diversas. A gente não tem dúvida de que os recursos tecnológicos, obviamente, nunca serão um substitutivo docente, mas que eles são aliados da escola. Sim. E o professor, em especial neste momento. Inclusive, não só como ferramentas e metodologias, conforme foi o nosso foco, eu frisei mais, mas até para melhorar a comunicação com os pais, para criar uma conexão, até mesmo disponibilizar espaço de esclarecimento, de dúvidas, como também pode divulgar tarefas, trabalhos, né, eventos que a escola... Essa proximidade com a comunidade escolar, hoje ela pode ser feita também, usando até as ferramentas da tecnologia no contexto de pandemia. Olha, eu quero agradecer aqui primeiro de tudo aqui o pessoal. Tem gente em Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, várias cidades, tá? Araçuaí, tem Contagem, BH,
eu fui passando, mão, que tem gente de Manaus, Porto Alegre, Pelotas, Legal. Santa Catarina, eu tô vendo aqui, Florianópolis, Chapecó. Muito obrigado, pessoal de Alagoas, tem muita gente de Alagoas. Obrigado aí pela audiência nesse dia de hoje. A interação com essas pessoas é tão bom. E eu queria finalizar, se me permitir, que para mim é muito inspirador, o pensamento do Eduardo Galeano. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos, ela corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve, então, a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para essas pessoas aí super bacanas que se propuseram a nos ouvir aqui. Eu agradeço também o convite, agradeço essas pessoas que estão aqui conosco. Caminhar sempre, não desanimar. Se não domina uma ferramenta, busca aprender. Eu também não dominava tudo, fiz curso, continuo fazendo curso. Inclusive, eu conheci o professor Sidney, foi fazendo curso, né, a Ferraz Eventos. Então, a gente sempre tem que estar caminhando, buscando. O que a gente não pode fazer é desanimar. Acreditar no nosso potencial e o querer. Querer bem aos alunos, que o Paulo Freire termina o livro dele falando do querer bem aos educantes. Quando a gente quer bem, a gente investe. Verdade. E eu quero agradecer. As aulas mais dinâmicas. E a gente fica mais feliz com o resultado. A gente fica. A aula fica fluida, ela fica leve. Sim. E a gente fica muito mais contente, porque aquele brilho nos olhos do aluno exatamente inspirador demais para continuar. Inspirador. E o brilho dos olhos dos alunos refletem no nosso olhar, né? Então, sim, dá um gás para a gente. Eu acho que isso que é o ganho. Verdade. Ó, quero também agradecer o pessoal aí, Gravatá, Viçosa, pessoal de Goiás, Benevides, Pará. São meus conterrâneos aqui. Ó, então, tá aqui, tá muito legal, pessoal, muita gente te elogiando. Tem seus alunos aqui falando, essa é minha professora, tem os seguidores aí. Eu tenho um contato tão bom com meus alunos, meus ex-alunos, é maravilhoso. E, ó, Santo Anastácio, Maceió, e também tem os meus alunos aqui, tem a Brínia, a Maria tá aqui. Obrigado, pessoal, que fez o curso. E a gente interagiu com elas também, recente. É verdade, estão aqui. Débora, muito obrigado. Ó, o João Batista, que é do Paraná também, estava falando sobre o Carrua um momento antes aí, tá? E olha, Rita, a gente está aqui a 1h06, né? A gente passou um pouquinho aí, mas eu quero de coração, olha, só falar gratidão por você ter compartilhado esse pouquinho aqui. E eu acho assim, a gente tem assunto para conversar muito, porque a gente fala de uma coisa boa, né? Que é uma educação fluida, pensada no que a gente tem que plantar agora e colher daqui 10, 20 anos, mas tem que começar já. Né? Então, a transformação, ela é devagar, só que ela é concreta, concisa. Nesse caso, não é líquida, né? Como o Bauman fala. Né? Não pode ser um pensamento líquido. É verdade. Tá? Valdirene também aqui está falando. Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho. E olha, Rita, mais uma vez, gratidão por você ter participado e participado aqui com a gente hoje, tá? E um abraço virtual para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para vocês da Ferraz Evento, um beijo no coração também do professor Sidney, de todos vocês, e o que precisarem de mim, as pessoas que estão ouvindo, assim, eu sou muito tranquila, eu interajo, eu deixo aí disponível o meu e-mail, rmelo@ufv.br, não, vou dar um outro que eu lembro mais. Rita Márcia Melo, com 2 L's, @gmail.com. Estou à disposição de vocês também, viu? Com muito carinho, eu amo a minha profissão. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, do ladinho aqui, ó, é Rita Márcia Melo, com 2 L's, @gmail.com. Mas eu vou falar um negócio, não mande corrente, hein? Vamos dialogar, sem corrente nos e-mails, tá? E quiser falar comigo, pessoal, tá aqui, ó, embaixo, ó, @Prof. Sidney P. Martins. Vocês falam comigo aí pelo Instagram, Facebook, é o mesmo endereço. Aqui do lado... que contribuir, a gente faz, né, Sidney? Verdade, verdade. Com prazer. Uma coisa que eu falo para todo mundo, Rita, é que a gente pode compartilhar casos exitosos, que pode alguém querer, falou, pô, aquele cara fez isso, ó, aquela professora fez isso. Inclusive, sabe? O Matheus agora
que você conhece também, né? Que é me orientando no mestrado, né? Que também tive o privilégio, meus orientandos todos e todas são maravilhosos, privilegiada. Ele ganhou o prêmio MEI, né? Verdade. Com experiências inovadoras, 2 anos consecutivos. Então, assim, é muito bom a gente ver professores tão comprometidos. Eu acho que isso traz alegria para a vida da gente. Ver a educação básica junto com a universidade. Verdade. E tem que ser uma mão de via dupla, né? Porque Sim. é lá que a gente quer ver o resultado. Aqui, na academia, a gente processa dados. Peraí, tem uma estratégia que vamos aplicar ali, vamos... Opa, deu certo, que legal, agora vamos maximizar. E tem que assim, interagir mais as universidades com a educação básica. Verdade, é uma das coisas que foi falada aqui. Então, eu acho que também eu concordo plenamente. Isso. Pessoal, olha, obrigado aí. Novo Cruzeiro também está presente, tá? A Eliana Aparecida Reis falou que fez pedagogia no UFV. Provavelmente foi sua aluna, né? Eu acredito que sim. Tá? Beijo, Eliana. Gente, um abração, um beijão. Olha, leia o QR Code que está aqui do ladinho, aqui do lado, aí, ó, tá? Que é aí o Instagram da Ferraz Eventos, e fique bem atento a muitas novidades para todo mundo aí em relação à capacitação na área de educação. Gente, como abraço. Dizem os blogueiros, deixa o like. Deixa o like, tá? Pessoal, muito, muito obrigado, gratidão pela sua audiência e até a próxima, ok? Logo, logo tem mais aí. Educação ativa para todo mundo. Tchau! Tchau.